Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para vocês que estão aqui e para você que nos assiste aí de casa. Nós começamos o culto, a minha esposa falando sobre batalha, a Érica falando sobre guerra espiritual. E qual que é o tema da mensagem desta noite? É o Senhor. Então, que nesta noite eu apenas seja a pessoa a transmitir aquilo que o Senhor quer falar no meu e no seu coração. Que eu apenas seja usado pelo Espírito Santo do Senhor a transmitir aquilo que Ele quer fazer nesta noite, na minha vida, na sua vida e na sua vida que nos assiste aí pelo canal do YouTube aí da sua casa. Eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta, mas eu quero que vocês sejam bem sinceros naquilo que vocês vão responder. Quem aqui, um dia, eu já vou confessar que eu já pensei nisso. Quando vocês declararam Jesus como Senhor e Salvador, quando foi apresentado Jesus como Senhor e Salvador para vocês, quem achou que não passaria por nenhuma aflição ou por nenhuma adversidade? Pode levantar a mão. Só eu que pensei? Não, tem mais algumas pessoas que pensou dessa forma. É exatamente isso. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos numa guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. Porque nós estávamos num mundo tenebroso, e agora nós estamos num reino, que é o reino espiritual. Então, quando nós entramos num reino espiritual, nós estamos numa guerra. E essa guerra é desde quando você declarou Jesus como Senhor e Salvador, até quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Então, nós temos que todos os dias resistir o dia mau. Resistir às notícias que vêm ao nosso encontro, que muitas vezes não nos agradam. Aquele diagnóstico médico, que muitas vezes era só um exame de rotina, né, Íria? Que às vezes vem nos desestabilizar. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes, quando vem um desemprego, as portas se fecham, né, Luciano? Parece que as coisas não vão acontecer, mas elas estão acontecendo. As guerras espirituais a gente não enxerga, mas a gente vivencia. E para isso nós temos que resistir o dia mau, e para isso nós temos que nos armar para que nós possamos resistir esse dia. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos perceber que de fato nós entramos num campo de batalha. E não há como mais nós voltarmos deste campo de batalha, até que o Senhor volte para nos buscar. E detalhe, esse campo de batalha, nós não temos que lutar. É o Senhor quem luta por mim e luta por você. Ou seja, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas mesmo sendo vencedores em Cristo Jesus, temos que guerrear. Como? Orando, jejuando, buscando o Senhor. Discernindo o tempo. Discernindo as estações ao qual nós estamos. Então nós temos que estar alerta, nós temos que estar com as nossas anteninhas ligadas ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele possa falar ao meu e ao seu coração aquilo que precisamos. Quais são as armas poderosas em Deus para que nós possamos guerrear? E a Érica bem disse, a oração, a palavra do Senhor. São duas armas fundamentais e principais para que eu e você possa derrotar o inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, ele vai ilustrar, melhor dizendo, exemplificar algumas áreas militares entre conflito cristãos e Satanás. Nós estamos o tempo todo guerreando nas regiões celestiais. Mas infelizmente parece que nós estamos num parque de diversões, não numa guerra espiritual, não numa batalha espiritual.
Nós temos que entender isso e discernir este tempo. A igreja não é parque de diversões. O reino espiritual, ele existe de fato, ele é verdadeiro. E muitas vezes não entendemos. E às vezes, infelizmente, nós estamos indo para a guerra e não utilizando as armas ou a tática devida para guerrear com esse inimigo que nós estamos travando esta batalha. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5, vai dizer assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios faliciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, na sequência diz assim: participe dos meus sofrimentos. Paulo dizendo para Timóteo: participe dos meus sofrimentos. Como um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o objetivo desse soldado é agradar aquele a quem o recrutou. Quem te recrutou? Quem te separou? Foi o Senhor Jesus. Então Ele vai nos dar, melhor dizendo, Ele já nos deu as armas que nós precisamos guerrear. Ele já nos deu, está disponível para mim e para você. Como cristãos, como crente que somos, nós enfrentamos 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. É isso que você tem que ter em mente. Todos os dias nós enfrentamos o mundo, a carne e Satanás. O mundo se refere ao sistema ao qual nós estamos. Aquele mundo que se opõe à vontade de Deus. E olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17. Não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Talvez uma definição simples, mas porém precisa do que vem a ser o mundo é uma sociedade sem Deus. É exatamente a definição do mundo. Uma sociedade sem Deus vive na carnalidade. E a carne, a gente já sabe, já bem sabe que é a velha natureza herdada lá daquele abençoado de Adão. Uma natureza que também se opõe à vontade de Deus. Todas as vezes que nós alimentamos a nossa carne, nós estamos nos opondo à vontade de Deus. Isso não tem agradado ao Senhor. Mas por meio da morte e da ressurreição, Cristo venceu o mundo, venceu a carne e venceu Satanás. Percebam que nós não temos que lutar com as nossas armas carnais, e sim com as armas espirituais. E a maioria das vezes nós estamos entrando na carne, achando que estamos no espírito. E o Senhor não tem se agradado disso. Nós, como igreja, precisamos, mais uma vez, vou repetir, discernir o tempo que estamos. É só através do Senhor Jesus Cristo que todos nós podemos e seremos vitoriosos na dura batalha contra o inimigo da nossa alma, contra o inimigo ao qual nós estamos lutando diariamente. Que parece que essa luta nunca vai acabar. Parece que chega ao final do dia você está esgotado, está cansado, sobrecarregado. Mas nós temos que resistir o dia mau. E eu queria te convidar agora
abrir a sua Bíblia. Aliás, já está aberta. Mas avancem um pouquinho lá em Efésios. Capítulo 6. A partir do verso 10. Esse é um livro que vai falar sobre vários temas, e principalmente sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. E nesse tempo que estamos, como bem dito a minha esposa, o que tem chegado a nós, pastores, intercessores, são pessoas necessitando de oração por enfermidade. Isso é algo, é uma guerra que nós estamos travando contra o inimigo, que nós não devemos aceitar. Há doenças que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Mas tem coisas que nós temos que resistir. Até que o Senhor faça. E Ele já está fazendo. Eu vou ler aqui esses trechos. Na Bíblia, a mensagem é uma linguagem contemporânea, ou seja, a linguagem nos dias de hoje. Acompanhe na versão que você tem aí, que eu vou ler nesta versão que eu tenho aqui. Preste atenção. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. É exatamente isso que nós precisamos. As armas, elas já estão disponíveis para mim e para você. Mas parece que muitas vezes nós estamos lutando com o nosso irmão do lado. A nossa língua parece que está mais afiada do que a palavra do Senhor. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. A carta do apóstolo Paulo a Efésios é um documento que fala sobre o propósito de Deus em Cristo para a igreja, para a nova criação e para o corpo de Cristo. Éfeso era uma cidade portuária rica na província romana da Ásia. Era um centro de aprendizado e estava localizada perto das rotas de terras importantes no oeste da Ásia Menor. E Paulo escreveu esta carta aos Efésios quando estava preso em Roma. Isso está escrito lá em Atos 28. Depois vocês acompanham lá. Éfeso também era uma cidade onde as pessoas estavam fascinadas pelo ocultismo e pela magia. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu sobre guerra espiritual, sobre Diana. As pessoas adoravam Diana naquele tempo, nessa cidade. Em tempos de guerra espiritual, em tempos de batalha, nós precisamos aprender duas coisas. Primeira coisa que nós temos que aprender é não subestimar o inimigo. Há pessoas que não acreditam que existe Satanás, ou que neguem a existência dele. Desconhecem o seu poder, ou as suas armas, ou as suas artimanhas. Mas ele
pasmem, tem até secretário. Quando ele não vem, ele manda os seus agentes. Então nós, crentes, nós temos que ficar de olho, nós temos que ficar atentos. Se Satanás, sendo Satanás, ele tem até os secretários, tem até estratégias de guerra para nos derrotar, por que que eu e você vamos ficar olhando para o lado, com medo, temendo ele? Se já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não temos que temer, não temos que subestimar Satanás. Nós temos que saber lutar. É isso que precisamos saber. Muitas vezes as pessoas falam, Satanás é apenas uma energia negativa. Alguém já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar nisso. Certa vez eu estava num mercado comprando as coisas do gourmet. Quando eu cheguei no caixa, a menina do caixa fez exatamente assim, ó. Nossa, que energia negativa nesse lugar. Eu olhei, comecei a orar em línguas, em espírito. Eu falei, aqui não. Aqui não. Aqui não. Então nós temos que discernir. Muitas vezes achamos que colocamos algumas coisas que acontecem na minha e na sua vida, a gente quer dar a responsabilidade ao diabo. Cai uma faca no chão, misericórdia, sai daqui. Uma dor de cabeça, misericórdia. Tem algumas coisas que são responsabilidade minha e sua. Outras coisas nós temos que discernir no espírito o que está acontecendo. E como vamos fazer isso? Somente com a palavra. Somente com a palavra. E também, segundo ponto, nós não podemos superestimar Satanás. Aqueles que falam que o diabo é mais poderoso do que Deus, misericórdia. É só um sopro. Nem a chave da casa dele ele tem. Só para nós termos uma ideia. Nem a chave da casa dele ele tem. Muitas pessoas falam mais do poder de Satanás do que do poder de Deus. Fazem do diabo protagonista da história ou das ações que estamos enfrentando. Uma dor de cabeça, que a gente atribui a Satanás. O pneu do carro que fura, quando a gente bate o carro. Ou às vezes quando chega até nós, pastores, pastor, meu casamento está acabando, meu marido ou minha esposa está me traindo. Isso não tem nada de espiritual. Isso é carnal. Só precisa de arrependimento. Apenas isso. Por isso que eu digo, nós temos que ter discernimento daquilo que está acontecendo. Nós precisamos, dia após dia, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós temos que olhar o sacrifício que o Senhor Jesus fez para mim e fez por você. Precisamos discernir a obra da carne e as obras do Espírito. Antes de falar com quem devemos lutar, o apóstolo Paulo deixa claro contra quem é a nossa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o meu irmão e minha irmã, não é contra minha esposa, contra o meu filho, mas é contra os principados e as potestades, contra os secretários ou até mesmo contra Satanás. Essa é a nossa luta, como está escrito lá no verso 12 que nós lemos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Muitas vezes sofremos por não entender com quem nós estamos lutando. E aí nós queremos lutar pela nossa carne, com as armas da nossa carne. E aí, óbvio, vai ser uma tragédia, porque nós, como soldados de Cristo, vamos ser feridos. Não queremos mais brincar de sermos crentes, porque estamos lutando errado. É um grande perigo alguém detonar as suas armas num alvo errado.
Não adianta você apontar a sua arma para o seu irmão e sair atirando nele, falando mal de qualquer coisa. Um militar ou um soldado do exército, vocês acham que eles apontam as armas e ficam atirando? Lógico que não. Eles esperam o momento certo. Quando o inimigo está na espreita, ele atira. Nós temos que esperar o momento certo para agir. Há tempo para todas as coisas. Não saiam atirando para todos os lados. Não acabem com as suas munições. Guardem elas. No momento certo você vai usá-la. No momento certo você vai utilizá-la. A guerra espiritual não é uma ficção. O fato de nosso inimigo ser invisível não quer dizer que ela não é real. E para enfrentá-lo nós temos e não podemos usar as armas convencionais que temos. Precisamos usar as armas espirituais poderosas em Deus para desfazer os sofismas e desbaratar o inimigo, como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4. Uma coisa que nós precisamos entender, primeira coisa, precisamos ser revestidos do poder do Senhor. Sejam, a palavra do Senhor diz lá no verso 11, no verso 10, sejam fortalecidos, ou finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos entrar nessa arena ou nessa guerra de combate na nossa própria força, nós vamos perder. Precisamos ser revestidos de poder e de autoridade, o Senhor nos dá isso, está disponível. Sem a autoridade espiritual nós seremos humilhados nessa peleja. Não basta falar do poder, é preciso experimentar o poder. Nós temos que experimentar esse poder. A igreja contemporânea, a igreja de hoje, isso entristece o meu coração de falar isso, ela está sem poder. Porque ela está lutando com as armas carnais. É mais ou menos como os discípulos. Jesus está lá no Monte da Transfiguração. E chega até ele uma pessoa enferma. E aí chega para ele e diz, os discípulos não puderam curar. Aí ele diz, até quando vai acontecer isso? Até quando? Os discípulos não tinham experimentado o poder do Senhor, só tinham visto. Penso eu, não está escrito. A igreja perdeu o poder porque ela perdeu o seu foco, o seu objetivo. Nós temos que voltar para o foco. Qual é o foco? Buscar o Senhor, buscar o centro da sua vontade, buscar o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que voltar ao centro da vontade do Senhor. Hoje, infelizmente, temos visto por aí afora, principalmente nas redes sociais, você não precisa ir muito longe não, viu? As igrejas estão mais preocupadas com a extensão, com o tamanho da igreja, do que com a profundidade da palavra. Pode reparar, todos os encontros que tem, ou com outros irmãos de outras denominações, a primeira coisa que eles vão perguntar, qual é o tamanho da sua igreja? Quantos membros tem a sua igreja? As igrejas estão mais preocupadas com o tamanho do que com a profundidade da palavra. A igreja, ela tem influência política, mas não tem autoridade moral. De tanto escândalo que a igreja tem dado aí afora. A igreja tem poder econômico, mas está vazia espiritualmente. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como é que nós vamos guerrear, enfrentar o inimigo da nossa alma? Do jeito que estamos. Segundo lugar, nós precisamos de revestimento da armadura do Senhor.
E aqui no texto, a partir do verso 14, vai dizer lá quais são os armamentos, ou quais são os equipamentos que nós precisamos. Aqui está escrito 6, mas na verdade é 7, que o principal é a oração. Nós precisamos da palavra e precisamos da oração. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, por isso tomai toda a armadura. Paulo vai falar de 6, mas tem 7. Também vai falar da oração a partir do verso 19. Em terceiro lugar, nós precisamos vigiar constantemente. Ficar firme contra as ciladas do diabo é ficar atentos, de olhos abertos, vigiando em todo instante. E ficar de prontidão para o combate. O crente sempre tem que estar em posição. Sempre. E não dormir no meio da luta, como aconteceu lá no Getsemane, como os discípulos dormiram, não vigiaram. É fugir da nossa tentação, é não ficar flertando com as coisas que nos seduz no mundo afora. O texto que nós lemos, se nós não somos do mundo, nós não temos que ser seduzidos por ele. E tem coisas boas lá, viu? Mas que não serve para mim nem para você. Nós temos que tomar o cuidado. Ele vem com uma coisa boa. Satanás, ele não vai vir travestido de terno e gravata. Aliás, pelo contrário, ele não vai vir como um maltrapilho. Temos que abrir os nossos olhos espirituais. Temos que discernir o tempo qual nós estamos. Em quarto lugar, nós precisamos estar postos e não ceder às pressões do dia a dia, para que possais resistir o dia mau. Se nós não estivermos atentos, corremos o risco de ficarmos revoltados, amargurados com Deus, e nós não vamos perceber que estamos no dia mau. Qual é o dia mau? Uma fechada no trânsito, um diagnóstico que não agradou, um filho que não obedeceu, o desemprego que veio, a falta do recurso para pagar um boleto bancário. O dia mau, ele chega para todos nós, mas nós temos que resistir esse dia. A nossa confiança não está nos bens materiais, está no Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É por Ele que somos sustentados. Não é a alegria que o mundo pode nos dar, porque esta alegria é passageira. É passageira. Em quinto lugar, eu já queria chamar o pessoal do worship. Precisamos continuar atentos. E havendo feito tudo, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. A nossa luta contra o inimigo das nossas almas, ela continuará até que o Senhor lance Satanás no fogo lago de fogo e enxofre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. Se nós estamos pensando que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é para ter uma vida boa, te enganaram. A vida boa ainda está por vir. A vida boa ainda está por vir. Quando nós estivermos aqui respirando, nós temos que guerrear.
nós temos que lutar. Temos que lutar. Viver é lutar. A vida é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Nessa peleja não existe cessar fogo. Da parte de Satanás não existe isso. Ele não vai cessar fogo. Ele não vai parar de tentar atingir a sua vida. Seja por meio do vizinho, seja por meio do seu amigo do trabalho, não importa, ele não vai cessar de querer te atormentar. É por isso que temos que estar atentos e discernir: aquilo é uma obra da carne, não, aquilo é obra do Espírito, então eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler mais, eu tenho que ficar mais atento, tenho que levantar mais cedo. Não existem acordos de paz. Não existem. Depois de uma vitória, não devemos baixar a nossa guarda. Não devemos baixar a nossa guarda. Pois no momento mais vulnerável é quando nós baixamos as nossas armas. O segredo da vitória, eu vou dizer para vocês qual é. Vocês querem saber? Só uma pessoa, depois eu falo no particular. Vocês querem saber? Eu vou dizer baixinho para vocês, para ninguém ouvir. É a vigilância. Se nós estivermos vigiando em todo o tempo, não tem como o inimigo assolar a minha e a sua alma. Eu e você, como crentes maduros, nós temos que vigiar o tempo todo. O tempo todo, olhar para os lados, olhar para trás. É como de fato um soldado do exército. Não pode ouvir um barulhinho que ele está atento. Está pronto para atirar. É como um atirador de elite, ele está ali a postos. Qualquer movimento em falso, já era. Eu e você temos que ser esse atirador de elite. A qualquer momento nós temos que atirar. Mas não é sair atirando ao léu. É o momento certo. Embora Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é maior do que qualquer batalha. É maior do que qualquer inimigo que nós estejamos enfrentando. Perigo nenhum prevalecerá onde prevalece o poder de Deus. Nada pode com as mãos do Senhor. E para finalizar, eu quero ler um texto para vocês, que está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32. A partir do verso 5 vai dizer assim. O título aqui da minha Bíblia está dizendo: Senaqueribe invade Judá e Ezequias estava desesperado. Mas no verso 5 diz assim: Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne,
mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Será que você pode nesta noite ficar em pé? Wilson, por favor, apague as luzes. O que é que você está enxergando nessa luta que você está travando? Será que você tem enxergado exércitos ao seu redor? Talvez você esteja com medo neste momento. Mas a mesma palavra que o Senhor deu de encorajamento a Ezequias, o Senhor está nos dando nesta noite. Para nós resistirmos o nosso inimigo, resistir o nosso dia mal, para que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor. Abra os seus olhos espirituais e contempla o exército do Senhor lutando as suas guerras. Fecha os teus olhos aí, contempla isso. Contempla isso aí. Veja os anjos do Senhor trabalhando em seu favor. Ele dá ordem ao nosso respeito. Essa guerra que você está lutando, você não tem que lutar. Essa guerra é do Senhor. Seja ousado. Pai, em nome de Jesus, nós pode adorar o Senhor com suas palmas. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Apesar de nós sendo fracos, falhos e pecadores, Senhor, em nome de Jesus, nós confessamos nesta noite que nós precisamos do Senhor. Como a sua palavra diz, Pai, as armas espirituais, elas já estão dispostas, disponíveis para mim e para cada um de nós. Que nós possamos sermos fortalecidos na força do seu poder, para que nós possamos resistir o dia mal. Quando a tempestade chegar, ó Pai, nas nossas vidas nós possamos entender e compreender quem é o Senhor. O Senhor é o Deus da tempestade. O Senhor é aquele que fecha e abre porta. O Senhor é aquele que muda diagnóstico médico. E eu quero clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Íria, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ela está nas mãos do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Que o Senhor possa operar. Que o Senhor possa transformar. Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, suportar esse dia mal. Seja o Senhor a fortalecê-los, seja o Senhor a segurar nas suas mãos, seja o Senhor a conduzi-los, seja o Senhor a tocar, seja o Senhor, ó Pai, a levantar intercessores, ó Pai. Da mesma forma eu clamo pela vida do Luciano, abra as portas de emprego, Senhor. O Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, é o Jeová Jirê, é o Deus da nossa provisão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não abra uma porta, mas escancara, Senhor, em nome de Jesus, e seja o Senhor a sustentá-lo nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. E não somente eles, mas todos nós, que porventura temos passado por alguma adversidade, Pai, nos conduza, Pai. Que a nossa fé seja aumentada, Senhor. Que nós não venhamos desistir e nem olhar para trás, e muito menos murmurar, Senhor. Porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono do tempo. As suas mãos, elas não estão encolhidas, e tampouco os teus ouvidos fechados, Pai. Então receba, Pai, a nossa adoração, receba a nossa oração, a nossa intercessão nesta noite, Pai.
Nós clamamos pelos enfermos, Pai. Eu também clamo pela vida do Enzo, Pai, que se encontra num leito de hospital neste momento, Pai. Os médicos ainda não sabem qual é o diagnóstico preciso, mas o Senhor sabe. Ele é o teu filho, Pai. Ele é escolhido do Senhor. E eu clamo também pela vida dos seus pais. Fortaleçam, Senhor, os braços, as pernas vacilantes. Que eles não venham se desesperar. Senhor, envia os teus anjos naquele leito do hospital agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, este menino é um milagre. E nós não aceitamos, ó Pai, o diagnóstico de homens. Nós aceitamos o diagnóstico do Senhor, que nunca erra, e muito menos chega atrasado. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, pelos enfermos desta casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, curar, que nós possamos experimentar o poder do Senhor, agindo em nós e através de nós, Pai. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, e muitas vezes a nossa vergonha de anunciar o Seu Evangelho, de falar do Seu amor, de anunciar, ó Pai, as boas novas. Venha nos encher, venha nos encher da Sua esperança, venha nos encher, venha nos inundar das águas do Espírito. Nós queremos, ó Pai, experimentar cura, experimentar milagres, maravilhas e prodígios no nosso meio, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nos leva em paz. Pai, ainda, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do Senhor Carlos nas Tuas mãos. Pai, que também o Senhor possa entrar com provisão na vida deste homem. Entra com cura, restauração, Pai, com provisão na vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que ele seja assolado pela enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, que cada exame que este homem fizer venha a ser o resultado que o Senhor quiser. Toma nas Tuas mãos a vida deste homem, Pai. Fortaleça a sua fé. Não permita que ele venha desviar os seus pensamentos, os seus olhos, porque é o Senhor que tem o sustentado. Eu já quero Te agradecer, ó Pai, porque eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que nós ouviremos testemunhos neste lugar, de cura, de restauração, de libertação, de santificação, do poder do Senhor sendo derramado neste lugar. Nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Vão na paz e Deus os abençoe em nome de Jesus.